Cara, o Boruto sabe de muita coisa, por um único motivo, mas com isso entra as dúvidas a respeito do seu Donjutsu, porque o Momoshiki e o Toneri confirmaram a mesma coisa sobre o Boruto, e não é apenas isso. Então sem enrolation, só bora, né? O pior futuro possível foi o que o Boruto disse ao Koji logo de início. Então, diante a tudo que tivemos até agora, o Kishimoto deixou partes onde dá a entender que o Boruto está escondendo algo. E não é só sobre o Jogan, como também vai além disso. Por isso, tanto o Momoshiki quanto o Toneri são essenciais nessa ideia, porque os dois deixaram claro as mesmas coisas, mas com as palavras diferentes. Primeiro, a gente vai falar sobre umas questões, onde o Boruto dá a entender que ele sabe de muito mais do que apresentou pra gente até agora. Quando ele chegou em Konoha, sua ideia desde o início foi clara. Ele não estava interessado no Koji, mas sim chegar até o 10 Caudas. Porém, o único meio disso ser possível era ter que lutar contra o Koji. E uma das coisas que chamaram bastante atenção foi o Boruto dizendo ao Koji que ele não sabia o verdadeiro terror do 10 Caudas. A pergunta era, o que o Boruto estava querendo dizer? Não só isso, como após o Koji ter dito que sabe tudo sobre o Jubi, o Boruto fala que originalmente sim, ele deveria devorar o Otsutsuki. Mas por conta da mudança que ele fez, eles não são mais o mesmo. E que também isso poderia levar ao pior futuro de todos. E não para por aí não, cara. O Boruto usou seu poder apelão no Koji para derrotar ele de uma vez. E aí ele até fala, se cancelar o Zuhiko, o Koji poderia sobreviver. Mas a escolha era dele. Ou ele ficava calado e esperava pela sua morte, ou levaria ele até o 10 Caudas e sobreviveria. E mano, mesmo o Boruto falando com o Koji, ele não estava de guarda baixa. O Kawaki chegou atacando e ele mesmo assim conseguiu se distanciar. E após o Koji ter escapado e voltado para a dimensão, o Boruto conseguiu chegar até o esconderijo do Koji com seu Hiraishin. E cara, o Uzumaki quando chegou, ele viu que o 10 Caudas não estava mais lá. Mas quando ele vê o Bug, o Boruto fala, droga, é tarde demais. Ele literalmente sabia o que o 10 Caudas iria se tornar. Inclusive, em seguida ele explica. O Boruto literalmente revela algo que nenhum shinobi na Terra tem essa informação. O Boruto diz que esse velhote não era mais o Bug, e sim um Shinju, ou seja, uma árvore divina, só que com consciência. Então, até aqui a gente tem o motivo e o que o Boruto quis dizer com o pior futuro, e perguntas que não querem se calar. Como ele sabia que o 10 Caudas poderia evoluir? E também aonde ele conseguiu as informações sobre tudo que ele mostrou até agora. E como eu venho falando com vocês há tempos, tem apenas dois modos que podem ter levado o Boruto a descobrir sobre o 10 Caudas, porque ele também explicou que os demais que foram pegos, os seus chakras estão sendo usados pelos Shinjus. Então o Boruto chegar na vila todo misterioso, com informações essas que são totalmente novas, algo que está acontecendo pela primeira vez no mundo shinobi até onde sabemos, é muito suspeito que o Boruto teve um despertar de um dos dois lados. E com isso o Toneri também entra no meio. Por isso ele apareceu pro Boruto da primeira vez. Mas o primeiro modo de como o Uzumaki sabe de tudo isso leva ao Momoshiki, que quem acompanha o mangá há tempos já sabe o que aconteceu. Depois da morte do Boruto, ou melhor, o que passaria a acontecer depois da morte do Boruto. Tanto o Uzumaki quanto o Momoshiki começaram a escutar e ver as memórias um do outro, que foi o que aconteceu. O Boruto acessou a profecia antes do time skip e viu Mitsuki no modo sábio e o Kawaki. E o Momoshiki explicou que o Boruto estava vendo as mesmas coisas que ele, apenas fragmentos do futuro. O Otsutsuki disse que ia passar a acontecer com frequência, e anos se passaram desde aquela época, 3 anos para ser mais preciso. Então imagina, durante esse tempo, quantos efeitos diferentes deve ter aparecido no Boruto com o Momoshiki, inclusive suas mentes talvez podem estar sendo ouvida e vista pelos dois. Não tem como eles esconder nada um do outro. Isso pode até estar acontecendo. Bom, é aí que chegamos na pergunta. Como raios o Boruto sabe sobre os Shinjus? Bem, se for através do Momoshiki que o Boruto descobriu, então ele não viu o futuro. Ele pode ter acessado informações, das quais podem ter acontecido há milênios de anos atrás, dentro do próprio clã Otsutsuki. Como expliquei há um vídeo há um tempo atrás aqui no canal, o Shibai é um cara que se tornou um deus, ou seja, galera, ele podia muito bem usar o 10 Caudas para criar corpos, porque é dito que ele enganou a morte várias vezes com karma. Mas quem eram esses corpos que recebiam esse karma? Então, dessa forma, o Shibai era só renascer e comer o fruto. Um ciclo interminável até ele se tornar um deus. E se teoricamente falando, depois dele ter deixado seu corpo, o 10 Caudas que já não era mais o 10 Caudas e se tornar o Shinjus,
que acabaram caçando outros Otsukis. Então isso poderia ser até uma história dentro do clã, de que já existiu Shinjus, e como o Momoshiki sabe de muita coisa, Boruto conseguiu ter acesso a informações como essa. Porque quando o Koji apareceu diante o Boruto com os garras sujas há 2 anos atrás, o Momoshiki pode ter visto os garras sujas, e isso abriu uma porta para ele talvez rir da cara do Boruto de novo. Como dizer, o pior futuro se aproxima, afinal ele ama isso. Mas isso pode ter levado o Boruto a entender o que aconteceu com o Sasuke. Inclusive ele fala que o Sasuke precisava esperar um pouquinho mais. Talvez ele saiba como salvar o Uchiha. E mano, como você acha que o Momoshiki ficou ao ver o Sasuke na árvore? Imagina a reação dele, imaginou? Pois é, ele não tentaria ajudar não, dizendo calma Boruto, tudo vai ficar bem. É óbvio que ele iria tentar rir da situação. E com isso, o Momoshiki é o primeiro meio do Boruto ter descoberto o que era aquilo que aconteceu com Sasuke, e o que iria acontecer depois daquilo. Já o segundo jeito é o Jogan, e vejam só como faz sentido. Até porque tá mais que na hora desse olho aparecer. Que parada é essa, mano? Ele, sumiu e nunca mais voltou. Bom, a explicação pra isso é bem interessante, entre o Momoshiki e o Toneri. Inclusive, se você não lembra, eu vou refrescar sua memória. Eu já até falei disso com vocês. Lembra o que o Momoshiki disse? Pega essa fala dele pro Boruto. Você não consegue prever o seu próprio destino. E o que o Toneri disse? Com esse olho você irá carregar o destino desse mundo. Esse olho irá guiá-lo. Reparou, galera? Prever o destino, o Momoshiki disse. E o Toneri? Que o Jogan iria guiar o Boruto. E os dois falam sobre destino. Então sim, faz muito sentido do Boruto poder ver o futuro, ter dominado o Jogan e descobrido tudo. Porque se o Momoshiki disse que o Boruto não conseguia nem prever o seu destino, e o Toneri disse que com o olho dele o Boruto iria carregar o destino, tá mais que na cara, né? Que o Jogan é totalmente capaz de mostrar o futuro pro Boruto. Porém, por partes, porque nesse capítulo 8 de Boruto Two Blue Vortex, o moleque disse que não sabe bem o objetivo dos Shinjus, então isso pode significar que viu parte do futuro, como um quebra-cabeça, não tem todas as peças. Inclusive, essa cena que ele pisa na cara do Koji, achamos que ele usou o Hiraishin, porém, para ele usar esse jutsu, precisa ter marcado algo. Então o único meio de ser isso seria o sapo estar em Konoha, vigiando talvez a Sarada, e por isso o Boruto conseguiu chegar ali do nada. Ou ser o Jogan, porque se for esse o caso, as coisas são muito mais simples. O Boruto, através do seu Jogan, vigia a Konoha. Então viu o Koji na vila e só passou pela fenda temporal, e veio do céu, como os shinobis detectaram, que o chakra dele parecia ter vindo do céu. A mesma coisa que aconteceu no anime. Então com base em tudo que está acontecendo, a gente percebe que isso pode ligar ao Jogan também. Porém, o que fica difícil acreditar mesmo nisso é que o Donjutsu do Boruto tá há tanto tempo fora de jogo que nem parece que vai ser visto novamente. Mas dado ao tempo de 3 anos tendo se passado, os poderes apelões que ele dominou, e inclusive ele saber de coisas que são totalmente novas, só leva a 2 caminhos disso fazer sentido. Então cara, uma dessas 2 teorias vai se concretizar. Ou o Boruto descobriu através do Momoshiki sobre 10 caudas, não importa como, ou ele conseguiu dominar o seu Donjutsu. Porém, tem um lado dessa teoria que favorece mais o Momoshiki. Um é o Boruto dizer que não sabe bem o objetivo dos Shinjus. Se ele visse o futuro, poderia ser por não ter visto o motivo. E outra questão é que o Boruto fala do karma do Koji estar envolvido na evolução do 10 caudas. Então isso leva mais para alguém que contou a ele e apresentou a ideia. Por isso ele saber dessas coisas, tá mais favorecido ali pro Momoshiki. Porém, como eu disse, seja o Momoshiki ou o Jogan, uma dessas teorias vai dar certo. Mas e você, cara, o que acha sobre tudo isso? Do Boruto saber sobre 10 caudas, inclusive do Jogan? Comenta aí. Bom, chegamos ao fim de mais um vídeo. Por isso, assim como nesse, eu te espero nos próximos conteúdos. Então até breve, valeu, fui!